não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, o texto antigo do Decreto contra o Comunismo, que vocês podem encontrar facilmente na internet, Decretum contra Comunismo, tem em latim, tem em português e em inglês, condena a excomunhão automática, late sententia, todo sacerdote católico que colabore com movimentos, partidos ou grupos comunistas. No novo texto, aprovado pelo João Paulo II, condena-se a excomunhão automática aqueles que professem o marxismo. Né? Então, alguns espertinhos interpretam isto no sentido de que a colaboração com movimentos comunistas não implica mais a excomunhão automática. Só o que implica é o sujeito professar o marxismo. Então, é claro que nessa interpretação existe um pouco de má-fé. Eu acho que é assim, 20% de má-fé, 80% de analfabetismo funcional. Então, eu vou dar mais tarde um curso sobre a arte de ler. Mas podemos já dar aqui como é que se diz, um aperitivo disso aí, fazendo o exercício quanto à interpretação desta simples expressão, professar o marxismo. Então, primeiro vamos ver o que quer dizer professar. Em quase todas as línguas ocidentais, o inglês, italiano, francês, português e tal, o verbo professar tem as seguintes acepções, que eu, para resumir, vou pegar aqui do dicionário do Francisco Fernandes, dicionário de sinônimos do Francisco Fernandes, que é excelente. Mas se você procurar em outros dicionários, vai encontrar exatamente a mesma coisa. Então, professar, em primeiro lugar, tem o sentido de confessar ou reconhecer publicamente. Em seguida, o de ensinar ou lecionar alguma coisa. Em terceiro, o de preconizar, recomendar e apregoar. E, por fim, o de abraçar, adotar, esposar ou seguir. Vejamos quais dessas acepções podem ser utilizadas razoavelmente e logicamente para interpretar o texto do Código de Direito Canônico. Se o professar se referisse especificamente e exclusivamente ao confessar e reconhecer publicamente, isso significaria que qualquer sacerdote católico que trabalhasse como agente secreto da KGB ou da DGI cubana não sofreria excomunhão automática por isto. Pode ser esse o sentido? Note bem, o Código de 1983. 1979 foi a visita de João Paulo II à Polônia, que marcou, né, o toque de finados do comunismo. João Paulo II, ele a vida inteira moveu um combate feroz contra o comunismo e especificamente naqueles anos ele estava empenhado nisto. É razoável você supor que ele estivesse agora dando um salvo-conduto para que os sacerdotes católicos colaborassem com o comunismo, contanto que não o professassem em público? Em primeiro lugar, isso seria evidentemente um convite à hipocrisia. Quer dizer, você colabore com o comunismo, mas em segredo, não conte para ninguém. Em seguida, nós verificamos que este colaborar sem professar
eliminaria da possibilidade da excomunhão automática até mesmo o próprio Antônio Gramsci, se ele fosse sacerdote. Porque Gramsci escreveu todas as suas obras na cadeia, usava um estilo todo, como é que se diz, camuflado, e ele nunca usava sequer a expressão marxismo. Ele falava, quando ele tinha que se referir a isto, e preferia não se referir de maneira alguma, ele usava a expressão filosofia da praxis, que os guardas do presídio não tinham a menor ideia do que fosse. Tá certo? Então, não se pode dizer que Antônio Gramsci jamais apregoasse o marxismo. Em segundo lugar, a própria estratégia gramsciana, como nós vamos ver daqui a pouco, ela não tem nada a ver com apregoar o marxismo, absolutamente nada. Então, nós vemos que de todas essas acepções, a única que é possível, né, adotar como expressão do que o João Paulo II quis dizer é o seguir, adotar, esposar uma doutrina, quer dizer, abraçar uma doutrina, uma estratégia, uma coisa assim, né? Só esse sentido é possível. Agora, a segunda expressão, marxismo, é ainda mais interessante, porque se você perguntar o que é o marxismo, uma pessoa ignorante pode imaginar que se trata de uma doutrina que pode ser aplicada. Então você tem, vamos dizer, uma distinção muito clara, até uma separação entre a doutrina e sua aplicação. Então, como por exemplo, num projeto de engenharia, você tem o projeto e depois você tem a execução do projeto. O sujeito que faz o projeto não é necessariamente responsável pela sua execução, e a execução pode ser mais ou menos fiel ao projeto. Tá certo? Então a relação entre doutrina e prática, ou entre teoria e prática, nessa perspectiva, se refere a duas coisas independentes e separadas. Tá certo? Isso se aplica ao marxismo de maneira alguma, porque desde o início e ao longo de toda a sua história, o marxismo insiste em que ele é, sobretudo, aquilo mesmo que o Gramsci chamava, isso é, a filosofia da praxis. O que é a praxis? A praxis é uma mistura indiscernível de teoria e prática. Ou seja, não há uma teoria a ser aplicada. A teoria vai sendo elaborada no contexto da própria prática e, por sua vez, ela fecunda e orienta e ilumina a prática. Quer dizer, não há uma teoria pronta do marxismo, não há, nunca houve e jamais haverá. A teoria jamais estará pronta. Então, o que mais caracteriza a história do marxismo é justamente a sucessão das suas mudanças teóricas provocadas diretamente pelas situações práticas. Por exemplo, você vê que um dos tópicos mais claros no marxismo original, no marxismo dos fundadores, Marx e Engels, é dizer que a classe revolucionária por excelência é o proletariado urbano. Não é isso? O proletariado urbano é constituído maciçamente de ex-camponeses que abandonaram as suas terras, quer dizer, levados à miséria, né? Porque, seguindo-se a Revolução Francesa, os capitalistas compraram as terras todas a preço de banana e os camponeses tiveram que fugir para a cidade para ver se arrumavam algum emprego. Quer dizer, naquele momento, digamos 810, 820, estava havendo um surto industrial, tanto na Inglaterra quanto na França. E as oportunidades de trabalho estavam todas na cidade, não no campo mais. Então era o fenômeno dos sem terra. Os camponeses sem terra iam tudo para a cidade para ver se arrumava algum emprego na indústria. Né? Então isto que constitui o proletariado urbano. O proletariado vem de prole. A função social do proletariado é não só produzir, mas gerar filhos, ou seja, gerar mais mão de obra, a função eminentemente quantitativa. Então, esta classe aqui, segundo Karl Marx, seria a classe revolucionária. Os camponeses, ao contrário daqueles que conseguiram ficar no campo, eles são apegados às suas propriedades, tá certo? E são contra mudanças sociais e, sobretudo, contra o advento da sociedade industrial, que, evidentemente, os prejudica pelo advento, como nós vemos até no Brasil, vamos dizer, da agricultura industrializada, que reduz drasticamente o número de empregados e começa a usar máquinas
em grande quantidade, tá certo? Então, os camponeses, segundo Marx, faziam parte da reação, era a classe reacionária por excelência. A experiência histórica confirmava isso, porque a reação à Revolução Francesa veio eminentemente do campo, da área rural, onde teve, sobretudo na região da Vendéia, na França, tá certo? A guerra civil, um negócio enormemente sangrento, que depois de vários anos de guerra conseguiu ser massacrada pelo governo central. Quer dizer, as tropas da Vendéia eram maciçamente monarquistas e camponesas. Então, a história parecia confirmar o que disse Marx. Porém, quando chega nos anos 30 e 40, então, o Mao Tse-tung, vendo que a China tinha um proletariado urbano ainda muito incipiente, a China não estava industrializada suficientemente para ter um proletariado urbano significativo, aposta tudo no quê? No potencial revolucionário dos camponeses e denomina a sua revolução de guerra operário-camponesa. Na verdade, era praticamente camponesa, você tinha 1.000 camponeses para um proletário. E faz a revolução na China, usando o proletariado, o campesinato como classe revolucionária, e funciona e ganha. Então, isso contradiz o marxismo? De jeito nenhum, porque o marxismo é praxis. No curso, vamos dizer, da prática, a teoria vai mudando e vai sendo reformulada, de modo que ela não é um projeto a ser executado, mas ela é o aspecto intelectual interno da própria prática. Então isso quer dizer, não simplesmente o indivíduo professar o marxismo como teoria é uma coisa que nem mesmo existe, porque se ele professa, ele sabe que não há uma doutrina a qual ele possa aderir, mas só há a praxis. Então, e se ele está na praxis, bom, então evidentemente não se trata apenas de professar uma doutrina, tá certo? Mas de integrar o seu trabalho intelectual na praxis revolucionária. Isso todas as correntes do marxismo, desde os pais fundadores até hoje, todas pensam igual. Então, em primeiro lugar, o marxismo é praxis e não doutrina. Sobretudo, não tem sentido você cotejar o marxismo com a doutrina da igreja, tá certo? Porque o marxismo não está propondo salvar a alma de ninguém. Ele está propondo fazer a revolução e implantar o socialismo, tá certo? Através de um processo longo e complexo que pode durar séculos. Então, mesmo a perspectiva materialista, que o Marx chamou de materialismo histórico e materialismo dialético, não é necessariamente oposto à doutrina da igreja, porque pode ser um materialismo puramente metodológico. O sujeito não precisa crer num materialismo para ele atuar dentro do movimento marxista. Ele pode dizer, bom, pode haver os fatores espirituais, pode até existir Deus e os anjos, mas não é isso que nós vamos levar em conta, vamos levar em conta somente os fatores materiais. Não é certo? Então, toda a comparação aí é muito problemática entre a doutrina da igreja e o marxismo. Tá certo? O problema fundamental não é o materialismo, mas é, sim, o ateísmo militante adotado no início por todos os regimes comunistas. Na Rússia foi assim, na Hungria, na Polônia, né? E o segundo problema que vem disso é que o próprio Antônio Gramsci dizia que o obstáculo principal à realização da Revolução Socialista era não o cristianismo em geral, mas a Igreja Católica em particular. Então houve realmente uma guerra contra a Igreja Católica. Até que o próprio Antônio Gramsci achou que o negócio não era combater a Igreja Católica, mas ocupá-la por dentro e usá-la como megafone da propaganda comunista e da praxis comunista. O que eles fizeram e conseguiram, e deu muito certo, na verdade. No Brasil, o Brasil é um exemplo disso aí. O Brasil, o clero brasileiro está praticamente todo dominado pela teologia da libertação, que, não esqueçam, foi uma invenção de Khrushchev. Khrushchev chamou lá uns agentes, olha, vocês façam aí uns congressos teológicos, vou tratar de cooptar os católicos mais sensíveis à nossa proposta, tá certo? E expor as nossas
o nosso programa em termos compatíveis com a religião católica, ou em termos até explicitamente católicos. Ou seja, nós vamos dar um teor marxista ao Evangelho, à doutrina da Igreja, etc, 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 a doutrina dos Santos Padres, tudo isso nós vamos reinterpretar e dar no sentido marxista. A prova de que isso era possível é que aconteceu. Não quer dizer que os camaradas os marxistas tenham se convertido ao catolicismo. Ao contrário, a proposta é muito clara, é esvaziar a religião católica do seu conteúdo específico e preenchê-la de conteúdo marxista usando as mesmas palavras. Assim como nos Estados Unidos, eles usam o vocabulário, vamos dizer, dos Founding Fathers, da Constituição, etc, etc, mas tudo dando, vamos dizer, nuances completamente diferentes. Ao longo da história do marxismo, as mudanças da teoria, entre aspas, foram imensas. A primeira mudança foi, vamos dizer, o próprio marxismo-leninismo. Por quê? Marx e Engels apostavam tudo no proletariado urbano. E Lenin e Trotsky estavam num país onde o proletariado era ainda incipiente, a Rússia. A Rússia estava se industrializando rapidamente, mas a industrialização dela era nada em comparação com a imensa extensão de terras ocupadas pela classe camponesa. Então não havia um proletariado suficiente para fazer a Revolução. A Revolução Russa foi eminentemente um golpe militar, foi feita principalmente pelos soldados que voltavam da guerra, desiludidos, revoltados com o governo czarista, humilhados pela derrota no campo de batalha, e foram esses camaradas basicamente que fizeram a Revolução. O proletariado não teve nada a ver com a história. Então, Lenin tem a ideia, vamos dizer, do proletariado virtual. Quer dizer, o proletário que faz a Revolução não é o proletário atualmente existente, mas aquele que a própria Revolução constituirá no curso da sua autorrealização. Novamente você vê que a praxis permite essas coisas. Não há uma proposta pronta, né, que esteja ali para ser aplicada. Não existe essa a distinção entre teoria e aplicação é uma distinção típica do quê? Do que o marxista chama de pensamento burguês. Não é isso? Marx dizia que o burguês, por estar separado do trabalho manual, porque quem lida com as máquinas, quem pega no pesado é somente o proletário, tá certo? Ele tende a ver as coisas, a ver a relação teoria e prática em termos de uma separação total, assim como os setores administrativos de uma empresa estão separados da fábrica, né? O pessoal da contabilidade, da administração não vai pegar no pesado e os proletários não vêm fazer balancete, essas coisas todas. Então, a divisão do trabalho, tal como se estabeleceu no capitalismo, ela se transpõe, vamos dizer, às concepções filosóficas do capitalismo, que tendem, por isso, a seguir um tipo de lógica linear, tá certo? Baseada na separação entre a teoria e a prática, ou entre o pensamento e a matéria. Tá certo? Você vê aqui as discussões entre a relação entre corpo e mente são um dos temas mais frequentes na filosofia anglo-saxônica. Eles discutem isso o tempo todo. Vamos dizer, para um marxista isso não é um grande problema, ele já resolveu. Tá certo? É tudo material, o pensamento também é apenas um reflexo da matéria e acabou. Não tem mais nada o que pensar. Mas, para o pensamento burguês capitalista, isto é um dos grandes problemas. Tá certo? Também Marx assinalava a tendência do pensamento burguês ao idealismo subjetivo. O que é idealismo subjetivo? É a ideia de que o mundo material externo ele é uma projeção, um reflexo da mente humana. Tá certo? Às vezes num sentido radical, tipo Berkeleyano, tudo é pensamento, a matéria é uma ilusão, etc, etc. Só que Berkeley dizia, bom, a matéria é fruto do pensamento, mas não é do pensamento humano, é do pensamento divino. Que mostra que Berkeley não era tão idiota assim. Mas o idealismo subjetivo pode chegar, por exemplo, ao extremo que chegou em Johann Gottlieb Fichte, por exemplo. Quer dizer que
Só o que existe é o eu, o resto é tudo projeção. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.